que tema gostoso falar sobre mudança de carreira, né? E na ótica da empresa, né? Então tivemos aí 2 podcasts para falar um pouquinho no papel do profissional, no intuito de ele enquanto protagonista de carreira. E nesses outros 2 podcasts a gente trouxe um pouco mais, está trazendo um pouquinho mais da empresa enquanto facilitadora desse processo, enquanto participante desse processo de crescimento, né? E eu fiquei muito feliz porque, primeiro, que a gente está numa região muito rica de oportunidades, de possibilidades. Então, pude convidar, quando a gente olha para a empresa, né, a indústria de forma geral, a gente percebe o quão participativa da nossa economia ela é. E melhor, aí quando eu olho para esse cenário de tantas indústrias, encontrar uma pessoa que a gente já admira, né, que também bebe da mesma fonte, né, foi para a FIA fazer uma formação muito bacana de carreira e que está trazendo um novo olhar de carreira para a companhia. E aí, Samuel, quero te agradecer por aceitar o convite, por dedicar esse tempo do teu dia e principalmente para compartilhar essa tua experiência enquanto head de recursos humanos dentro da Crona, uma empresa que a gente admira tanto, que a gente acompanha, né, sempre passos largos no crescimento, e falando um pouquinho dessa ótica enquanto empresa, né? Então, obrigada, Samuel. Imagina, Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É sempre uma honra poder partilhar contigo, acho que já é um momento ímpar. Então, Obrigada. Agradeço demais o convite. E vamos lá, é um tema que eu curto muito falar, gosto, né? Modesta parte, mas eu admiro muito a carreira que eu construí. Então, enfim, poder partilhar isso, né? E trazendo esse link, essa conexão da carreira que eu construí para mim, né? Junto com o papel e atribuição e responsabilidade que eu tenho como head de RH dentro da companhia e trazendo essa ótica da empresa, eu acho que vai dar um papo bem legal. E a gente vai trazer algumas reflexões, né? É um assunto que a gente ainda a gente estava falando sobre isso, né? A gente percebe ainda amadurecendo dentro da empresa, né? E infelizmente, às vezes, com muitas dores por falta de domínio no tema ou de ler um pouquinho mais, mas a gente percebe assim que vai ser um papo no intuito de trazer algumas reflexões para quem está ouvindo, seja no papel de profissional, né, enquanto dono da sua própria carreira, ou seja quem está ouvindo que está numa cadeira de gestão de pessoas, né, representando uma empresa neste papel de gestão de pessoas. Mas eu queria, Samuel, que tu se apresentasse. Quem é o Samuel? Que não está no LinkedIn. A gente já vê na proteção de tela muitas vezes do celular. Quem é o Samuel, né? Se for olhar minha proteção de tela, vai estar lá, eu, minha esposa e minha filha, né? Então, acho que o primeiro ponto, né? Samuel, além do LinkedIn, é o Samuel que é o pai da Júlia e o esposo da Vânia. Que legal. Então, mas também é o Samuel que gosta e curte muito esporte. Então, é através do esporte que, inclusive, eu utilizo para poder refletir sobre várias coisas, né? E aquela válvula de escape, né? Para o estresse do dia a dia, que é importante, né? E o Samuel, fora do LinkedIn, é um cara que gosta da vida, né? Inclusive eu tenho um objetivo de vida, né? Que eu tento procurar cumpri-lo, né? Que é viver pelo menos até os 100 anos de idade. Então isso é uma meta de vida, né? E trabalhar até os 90. Quem sabe, né? Mas esse é um pouco do Samuel, né? Um Samuel que gosta de gente, que gosta da temática de recursos humanos, que gosta de negócios e que gosta muito de discutir e de debater essa temática de forma integrada. Eu acho que quando a gente fala de pessoas e negócios e trazendo isso para o contexto de carreira, que é o nosso tema central, é muito legal. Então, esse é um pouco do Samuel fora do LinkedIn. E é legal, né, Samuel? Porque assim, a gente se conecta com os valores da pessoa, exato, né, com o propósito, enfim. E esse tema, né, instiga muito, muito a gente, porque principalmente pelas mudanças dentro da organização, crescimento, né? A empresa que você está inserido hoje é uma empresa que vive crescendo, mas assim, como que o RH, de forma geral, ele pode ser contributivo tanto para a liderança quanto para quem está entrando hoje na empresa neste tema? Eu vejo assim muitas pessoas às vezes no processo de admissão, né? Lá na entrevista, tá, mas você já viu meu currículo, mas aí qual o plano de carreira da companhia? Como é que isso soa para o Samuel e como é que você se percebe nesse processo de transformação da vida e carreira dos indivíduos ou participando disso, Samuel? Eu vejo que assim, acho que cada vez mais
as pessoas precisam ser protagonistas da sua carreira. Né? Então, acho que nesse mesmo contexto que tu traz, né, de quando lá no processo de admissão, a primeira pergunta que se faz é qual que é o plano de carreira da companhia? Né? A resposta é que eu, se fosse o selecionador, mas é uma coisa que lá internamente a gente procura estimular muito, né? Que carreira ele quer trilhar dentro da nossa companhia. Que caminho ele quer seguir. Né? Exatamente. Porque carreira, quem constrói é o indivíduo, né? Inclusive eu tenho essa temática muito trabalhada, né? Que eu procurei aplicar muito na minha própria carreira, mas também como gestor de recursos humanos, direcionando o tema carreira dentro da companhia, que é trabalhar o protagonismo das pessoas, né? Em que a gente até tem uma máxima lá de que 80% da responsabilidade da carreira é do profissional. Os outros 20% é de responsabilidade da empresa e do gestor. Né? Pensando que o gestor ele tem o papel de apoiar, mas ao mesmo tempo de conhecer os desejos, né, de carreira daquele profissional, e a empresa na responsabilidade de gerar as oportunidades. Né? Como é que ela conduz as suas políticas internas, as suas regras internas, né? E o quanto ela compartilha dos seus objetivos futuros para que o indivíduo, no seu protagonismo de carreira, consiga conectar o seu crescimento, né? E o seu desenvolvimento e a sua evolução de carreira dentro dessa realidade. Eu fiquei muito feliz, Samuel, quando a gente fez o convite, que você trouxe assim, nossa, dá para contar a minha história. Sim. Porque a gente vive num contexto industrial muito forte, Exato. né? Eu te conheci já no RH, mas você me disse que já trabalhou antes na área industrial. Isso. Então, assim, dá medo sim de fazer algumas escolhas, né, ao longo desse processo, mas o que te motivou a ir além, lá atrás? Como é que você entrou na companhia onde você trabalhava, em que função? E talvez assim, naquele momento, o que te motivou a fazer outras escolhas e ser corajoso em fazer essas escolhas? Bacana. Quando eu começo a olhar, né, para a minha carreira, acho que o primeiro momento mais marcante já foi a primeira escolha de carreira que eu deveria ter com 18, 19 anos, que é, eu sou filho de militar, né? Então eu sempre admirei a carreira e o militarismo e desde criança eu tinha em mente que eu seguiria essa carreira. Não, eu vou seguir a carreira militar, né? E quando eu tive a oportunidade já na fase, né, de saindo da adolescência para a fase adulta, que eu tenho que fazer uma escolha entre servir o exército ou de fato entrar dentro de uma indústria privada e aí dentro de uma indústria que nós temos aqui na região de Joinville, né? A primeira grande escolha foi essa, né? Se eu quero seguir a carreira militar, eu preciso seguir para a esquerda, mas se eu quiser ir para a carreira privada, exatamente, eu tenho que experimentar outras coisas. Então ali já foi o primeiro grande dilema de vida, né? Mas como escolha de carreira que faria uma grande diferença e traria impactos no futuro. Né? E eu digo que naquele momento eu escolhi, ainda com pouco conhecimento, mas acho que já exercendo o papel de protagonismo da minha carreira, né? O pai sendo militar, o primeiro aconselhamento de carreira com quem eu busquei foi com ele, né? Para poder entender o que é o exército de fato, né? Eu tinha a minha visão na perspectiva do que eu enxergava e do que ele vivia, mas eu desconhecia o contexto interno, né? Então ali eu faço um aprofundamento, né? E ele me traz todas as percepções que ele tinha da carreira dele, que ele teve da carreira dele, né? Ao longo de 20 e tantos anos, né? Que ele era militar de carreira, ele foi militar de carreira. E naquele momento, né, ele ao mesmo tempo também, né, faz o exercício oposto de direcionar e de falar como funciona o mundo corporativo dentro de uma indústria, mesmo sem ter vivido aquilo. Mas, vamos lá, né? Na ocasião, eu com 18, 19, meu pai já com 40 e tantos anos, né? É uma pessoa mais vivida, então tinha mais experiência, né? Ele não te direcionou para a carreira dele, ele te trouxe elementos para você fazer a tua escolha. Exatamente. Que bacana. Então ali ele trouxe, olha, como funciona a carreira militar, né? E como eu enxergo, sem ter vivido, mas como eu enxergo o mundo corporativo. E aí ali ele traz isso, né? E assim, olha, a escolha é tua, né? E eu estarei aqui para te apoiar na escolha que você fizer. Né? E naquela ocasião eu escolhi de fato ir para a indústria. Né? E aí foi um movimento assim muito interessante, porque
Para mim, a indústria naquele momento era novidade, né? Porque dentro da família não tinha ninguém que tinha trabalhado dentro de uma indústria, né? A referência que eu tinha era só o militarismo. E aí eu vou para a indústria, entrei no chão de fábrica, literalmente, né? Num trabalho operacional, serviço operacional, né? Entendendo um pouco de o que era aquele mundo, como funcionava. Já estava na faculdade nessa época ou tinha feito Não, algum curso técnico? nessa época eu estava indo para a faculdade. Eu fui de fato começar a faculdade quando eu já estava dentro da indústria. Nem tinha outras referências, né, Samuel? Não, exatamente. Nossa. E inclusive até me ajudou a direcionar, né, a escolha de formação, né, que a minha primeira formação de base foi o técnico em gestão da produção, né, até por conta das influências que eu recebi da indústria, e na sequência a minha graduação em logística. Que bacana. E lá eu trilhei durante os primeiros 5 anos, né, aconteceram dentro da manufatura no industrial. E sabe que é interessante, né? Quando você fala de escolher, né? Escolher com 18 anos algo que eu vou fazer para a vida inteira. Imagina o peso que isso tem. Exato. Tem um peso gigante, né? Então, normalmente, faria mais sentido você escolher a carreira do teu pai pela questão né, de ser mais confortável, de entender as dores do processo. Mas ele te trouxe algumas reflexões e assim, olha, mas tem esse outro caminho, né? Agora, também não quer dizer que você, talvez, né, por você ter escolhido a indústria, né, a carreira no organizacional, mas com essa base de disciplina, de comprometimento, também possa ter te ajudado. Quer dizer, somou algumas coisas de comportamento, bastante. Samuel? Eu trago muitas referências, né, da infância que vem, né, por influência do militarismo, que até hoje ainda me ajudam, né? É uma base bem consistente, realmente. Cria quem né? Exatamente. Cria as referências. E aí você, numa empresa, começa a perceber que tem o pessoal do escritório. Isso. tem o pessoal da produção e tem as pessoas do escritório, né? E como é que você começa a olhar isso como possibilidade? Tem um ponto, Lenir, que eu me recordo, né, dessa primeira orientação de carreira, digamos assim, né, que eu recebi da minha figura parental, que auxiliou e foi um dos gatilhos para poder eu optar pela carreira dentro de uma indústria, né, que foi assim, ipsis literi, como meu pai comentou, né? Ele falou assim, olha, dentro da carreira militar, né, é uma carreira mais engessada, ela é mais demorada, tá? Você tem que ter as suas graduações, tu tem que fazer as formações, tu tem que estar apto, mas você mesmo estando apto para ocupar uma patente, você tem a questão da temporização, é no mínimo de 7 em 7 anos que você recebe uma promoção para evoluir para uma patente. Então, não desempenho. Não, exatamente. Só que dentro aí ele trazendo, né, quando eu enxergo essa ascensão, né, versus o tempo, né, você vai levar muito tempo para poder chegar onde você quer chegar e talvez você nem chegue. Né? E dentro do ambiente corporativo, de uma empresa, eu vejo que você tem muito mais possibilidades. Primeiro, diferentes caminhos a serem percorridos, né? E a chance de poder chegar numa patente mais alta, né? Que seria uma posição, num cargo a nível de diretoria, por exemplo, né? Num tempo semelhante ou até menor, né? Inclusive com possibilidades de ganhos financeiros até melhores. Mas aí, Samuel, com um risco tão gigante, né? Gigantesco, né? E aí algumas pessoas também não estão preparadas para isso. E eu imagino, você ficou 5 anos ali na operação para fazer o movimento. Perfeito. Talvez mesmo almejando ou desejando, também teve dor de barriga. Sim, e aí eu digo assim, né? Eu olhava, passados os 5 anos, né? Começou a me dar uma inquietude, né? Justamente por conta do quê? Daquela necessidade e a ambição. Poxa, quero mais, né? Isso que eu já conquistei, tá ok, mas eu já posso mais. Tá confortável. Eu quero aprender mais, eu quero aprender coisas diferentes. E aí você traz bem esse contexto do olhar, né? Para quem está na fábrica e começa a olhar o movimento de as pessoas do escritório. E eu tinha muita relação dentro da manufatura, né? Eu tinha muita interação com a área comercial, a área de PCP, né? Porque eu lidava muito com negociação com fornecedor externo. Então eu tinha uma interface muito forte. E aí eu tinha em mente que assim, poxa,
pelo que eu conheço dessas áreas, quero ir para o comercial. Gosto muito de lidar com o público, essa habilidade de negociação, relacionamento, interação, ter o cliente lá na ponta como objeto, como uma pessoa importante para esse contexto de negócio. Então eu mirei muito nesse aspecto. E aí foi muito curioso porque recém-startado um processo de recrutamento interno dentro da empresa em que eu trabalhava, né? Eu observava as posições, né? E começava assim, poxa, beleza, a próxima, eu preciso fazer uma transição de carreira para uma área comercial, mas eu preciso começar da base, né? Não posso começar lá em cima, não tenho experiência, preciso ainda me capacitar, né? Então eu olhava muito uma vaga lembro até hoje, uma vaga de analista comercial júnior, esse era o meu foco. Só que só saía nos comunicados, né? Só saíam nos comunicados analista comercial pleno, analista comercial sênior. Eram vagas que exigiam mais experiência. Certo. Até que um belo dia, né, apareceu uma vaga de analista de gestão de pessoas júnior. E aí poxa, é um analista júnior, né? Tu olhou o júnior, né? Fixou o júnior, né? Mas aí foi curioso porque eu olhei assim, poxa, eu vi os requisitos da vaga, né? Poxa, eu me enquadro em todos esses aspectos. Mas como eu preciso estar preparado para aquilo que eu quero e eu almejo, que é o comercial, eu vou me experimentar nesse processo para ver como é que ele funciona, né? Eu, de fato, me preparar para que numa próxima eu esteja, assim, 100%. E quando eu vou para esse processo, né, eu, de fato, tenho, de novo, a oportunidade de entender o que é uma área de gestão de pessoas, qual que é o propósito dessa área, o que é o papel e a responsabilidade dessa função. E quando eu me deparo nesse momento, eu vejo várias características semelhantes daquilo que eu estava buscando no comercial. Habilidade de interação com o público, relacionamento, negociação, sabe? A questão das exatas, né? Porque era uma cadeira para fazer gestão de benefícios, com ascensão para trabalhar com remuneração depois, então lidar com números era um ponto muito exigido. E aí eu vi aquilo, adorava, né? Sempre adorei. Apesar de eu atuar com humanas, né? O lado de exatas sempre me puxou, sempre me cativou, né? E eu vi naquele momento, né, que era algo que era só para experimentar, eu vi de novo uma oportunidade de viver aquilo na prática. E de novo, né, não dentro do comercial como eu imaginava que deveria ser. Mas sabe o que me faz pensar, Samuel? Tu tinha bastante clareza do comportamento que você queria desenvolver. Isso. E aí eu puxo um pouquinho, assim, se faz sentido, autoconhecimento, né? Você trouxe ali 80% do indivíduo. É entender, assim, o que eu tenho e o que eu não tenho e estou disposto a desenvolver. E que espaço dentro da companhia, que espaço ocupacional eu vou usar essas habilidades. Porque se tu fosse muito engessado, talvez... Não, mas eu mirei comercial. Não, você mirou as habilidades. E você percebeu o RH como um caminho. E me parece que esse foi o pulo do gato. Exato, né? Exato. E é interessante, Lenir, porque assim, né? Naquele momento, com a maturidade que eu tinha, essa reflexão ela não existia, né? Mas, em outras palavras, é justamente isso. O que eu tinha clareza naquele momento? O que eu gostava de fazer. E certo. O que eu gostaria de fazer mais. Esse era o ponto. Talvez aquele exercício, né, simples, o que eu quero e o que eu não quero. O que eu quero e o que eu não quero. O que eu gosto e o que eu não gosto. Nossa! O que eu desejo, o que eu almejo. Acho que esse é um ponto de reflexão importante para as pessoas. E é tão interessante, assim, parece assim tão difícil, tão distante, mas são exercícios que nós precisamos fazer e depois olhar para a companhia e ver onde se encaixa isso. E, obviamente, esperar ter oportunidade, enfim. Hoje, dentro no contexto que você está, né? É uma empresa que está crescendo, é uma empresa que... você percebe que as pessoas estão mais protagonistas, você percebe que as pessoas estão... essa palavra talvez seja muito sofisticada, né? Mas a autorresponsabilidade, elas estão trazendo o anseio de dizer assim, ó... Eu estou feliz na empresa que eu estou, mas eu não tenho certeza que a cadeira que eu estou é adequada. E se essas conversas são provocadas, e como essas conversas são provocadas? Com o RH e com o gestor, como é que está essa discussão dentro da companhia?
Eu vejo, Lenir, que assim, hoje, mais do que em relação ao passado. Ótimo. Tá? Mais do que em relação ao passado. Mas ainda não o suficiente. Eu vejo que as pessoas ainda precisam se apropriar mais, certo, né? Desse contexto, do que elas querem, aonde elas estão, do que elas gostam, né? Inclusive, que elas possam ser mais corajosas, né? Ao ponto de verbalizar isso. E, de novo, verbalizar em tom de evolução, em tom de crescimento, no compartilhar com o gestor e não em tom de reclamação. Porque vamos pensar que um grande desafio também hoje, né, dentro da companhia, né, e na nossa atribuição como gestão de pessoas, é trabalhar o desenvolvimento das lideranças. Né? Os líderes, eles não estão ainda 100% aptos e preparados para poder ter uma conversa tão franca assim com os seus subordinados, a ponto de praticar uma escuta ativa e de entender, né, de que aquilo que o seu colaborador está trazendo, que por vezes pode ter uma interpretação negativa, é algo positivo, de que ele não está satisfeito naquele momento, com aquele contexto, com aquela realidade, mas que isso desperte, né, no líder a possibilidade de compreender isso como um pedido de ajuda, de que, olha, poxa, legal, ele não está adaptado a esse contexto, mas eu vejo a potencialidade que esse profissional tem, né? As entregas, a qualidade, aonde ele poderia transitar dentro da companhia, ou às vezes até dentro da própria área, né? Porque ele está dentro de uma realidade que assim, poxa, ele não está feliz com isso, mas eu sabendo que ele gosta disso, encaixa muito bem para aquela outra necessidade que eu tenho. Ou para uma outra área que eu, como gestor de negócio, sei que a empresa precisa. Que legal. Então, é a coragem por parte das pessoas, né, e o cuidado de como compartilhar isso num tom de crescimento e evolução e não num tom de reclamação. De reclamação, né? E diz assim, olha, às vezes as pessoas esperam uma oportunidade, vão para o mercado para receber uma oportunidade de mercado para aí gerar essa conversa. Mas aí tem muito do medo, né? Porque por vezes essa ida ao mercado é o quê? É o medo de compartilhar um sentimento sincero com o seu líder. Talvez a diferença está no como, né, Samuel? É o como. Eu acho que é trazer isso de uma forma muito assim... eu me percebo gostando mais disso, né? E me percebo gostando muito desse contexto de empresa. Né? Porque às vezes o líder, ninguém exercita aquela atividade, ninguém faz aquela atividade ainda porque ele também não identificou ninguém para executar. Perfeito. Né? É isso. Então é a troca, é o bate-papo. Né, Samuel? E como empresa, a gente vê assim, tantos movimentos, as empresas elas precisam oxigenar em alguns momentos, mas o ganho da empresa de muitas vezes olhar para alguém interno e fazer movimentos com essa pessoa interna. Né? Você percebe isso também, não só do teu contexto, mas tu tá trocando sempre com muitos RHs, né? Semana passada estava aí em eventos, enfim. Então, você percebe que as pessoas estão... E as lideranças? Elas começam a também dar abertura para essas conversas? Eu vejo que, de novo, né? Hoje mais do que antes. A gente está num processo de evolução. Sabe? A gente precisa... Eu acho que primeiro tem alguns pontos, né? A empresa acreditar mais, né? E dar mais oportunidades, e estimular e gerar um ambiente para que essas conversas ocorram com uma intensidade maior ou com uma frequência maior, né? Preparar suas lideranças para que ele esteja mais aberto para isso, né? E estimular as pessoas a compartilharem. Conversas abertas, né? Exato. Então, assim... E puxando um pouco assim para o contexto da nossa própria área como responsabilidade, né, do RH, né, é acreditar mais no potencial das pessoas. Fugir um pouco daquele contexto de se tem experiência, beleza. Se não tem experiência, não serve. Não, né? Abre predisposição. Mão. Exato. Abre um pouco mão da experiência, mas vê a disposição desse profissional para poder aprender algo novo. Porque isso tudo vai estar ligado, de novo, ao desejo. Então, como é que o RH está se conectando à realidade das pessoas? O quanto ele se faz presente e próximo, o quanto conhece a necessidade das pessoas, e aí atuando, né, com um papel estratégico, efetivo, que o RH precisa ter, né, conectando com as necessidades do negócio. Porque eu vejo assim, Lenir, o RH ele tem inúmeros momentos de contato com o colaborador. Antes dele ser
colaborador, que é enquanto ele é candidato, tem ali nas entrevistas. Ele já está né? avaliando. Já tem ali uma avaliação de perfil. Então, além daquilo que eu estou buscando para aquela necessidade, eu já tenho a oportunidade de entender para onde mais esse profissional pode ascender. Nos processos de recrutamento interno, outro momento importante, que a pessoa ela se candidata para aquela vaga. Então ela deseja. Exato. Não está pronta, mas... Mas assim, poxa, não cabe para cá. Mas eu tenho uma outra vaga em tal área que se encaixaria perfeitamente. Então, esse olhar do RH, sabe, como uma forma de contribuir para o negócio. E fazendo também o quê? Essa provocação nos líderes, nos gestores. Que, de novo, né, ao mesmo tempo que nós estamos constantemente com os colaboradores, nós estamos com as lideranças. Se conectando com elas. Exato. O Samuel, e assim, ó, é muito interessante, porque o RH, ele sai de um papel de muro de lamentações para ser um profissional que gera um aconselhamento de carreira interno. Ele não precisa responder, mas ele pode provocar algumas perguntas a ponto de olhar potencial. E a partir do momento que eu conheço quem eu tenho dentro de casa, eu conheço o meu negócio, eu conecto as pontas. Não quer dizer que a empresa... Não, pronto, não vou mais trazer ninguém de mercado. Ela vai trazer, mas ela ainda vai fazer um exercício de olhar para dentro de casa. Porque às vezes se eu tenho a Lenir lá na operação, que ela tem o desejo... Pô, já está um tempo muito legal na cultura, né? Tem conhecimento da cultura e tem disposição para ir para uma outra unidade. Não tem 100% daquilo que eu preciso, mas tem 80% e tem disposição para aprender. Será que não vale, ao invés de olhar mercado, eu fazer um PDI ali, olhar para aquele profissional junto com a liderança e desenvolver? Todo o risco de também não dar certo. Exato. Mas esse colaborador, a Lenir vai dizer assim, ó, puxa, apostaram em mim. Se não deu certo, ainda dei um passo a mais, né? A forma como ele se conecta e ele começa a compreender, né, o carinho e o cuidado que a empresa tem com ele nessa relação profissional. Na minha trajetória, que eu já, né, estava até refletindo, já são 15 anos nessa mudança de carreira que eu fiz, né? Sério? Foram 5 lá no industrial e 15 anos somente dentro do RH, né? Uau. E já atuando no papel de gestão, né, uma premissa que eu direciono muito à minha equipe de recrutamento e seleção é que eles não fazem recrutamento, eles não fazem só seleção, eles fazem desenvolvimento. Sim. Que é justamente esse o ponto, né? De que naquele momento em que ele está avaliando aquele profissional para aquela posição, ele sai com a responsabilidade de dar uma orientação de carreira, uma devolutiva, né? Diante dos desejos que aquele profissional tem, aonde são os pontos de oportunidade que ele precisa aprimorar para uma próxima oportunidade, para uma outra atividade. Então ele está fazendo, né, e está contribuindo para o processo de desenvolvimento. Então, acho que uma boa dica, né? Fazendo um parênteses numa reflexão, uma dica para as áreas de recrutamento e seleção é se enxergarem como parte do processo de desenvolvimento das pessoas. Teremos a nossa 4ª formação de carreira e sucessão, porque a gente enxerga que carreira e sucessão começam na seleção. Exato. E eu, enquanto recursos humanos, enquanto parceiro do negócio, eu tenho que estar conectado a isso versus as pessoas que estão batendo na minha porta. Perfeito. E aí eu te pergunto assim, dentro, né, hoje da tua realidade, né, para que caminho que a empresa está indo e para as pessoas que estão inseridas no teu negócio e quem um dia quer se conectar, porque vocês têm uma marca empregadora gigante também, legal, né, Samuel? Mas assim, como indivíduo, né, até talvez o que o Samuel falaria para o Samuel lá no início de carreira? Porque alguns movimentos que você fez foi com aquilo que você tinha, talvez num viés inconsciente, né? Mas, e hoje, se fosse o Samuel lá do início de carreira, o que você faria de novo? Que conselho você daria? Acho que alguns pontos, Lenir. O primeiro deles é você ter clareza, tá? Do que você quer e do que você gosta. E, de novo, o que você quer, às vezes a gente tem muito em mente assim, mas eu não sei o que eu quero daqui 5, 10 anos. 5, 10 anos é muito tempo, né? É muito longe. Mas você tem que ter clareza, tá, do seu próximo passo. Hoje eu sou auxiliar, né? Vamos lá na base, né? Eu sou auxiliar. Poxa, eu quero ser um supervisor de fábrica. Legal. Quantos degraus tem até lá? São 5? São 4? Então, ter uma meta de longo prazo é importante, mas ter ciência
do próximo passo que você precisa dar, é o que vai te estimular para trabalhar no que você precisa fazer hoje para isso ser atingido. É um técnico, é um nível superior, Exato. né? Se é formação a nível de estudo, se é formação a nível de autoconhecimento, né? Se é o contexto comportamental, né? São dois vieses, né? É o técnico e o comportamental, né? Isso tem que ir evoluindo, né, de forma equilibrada. Mas é entender o seu momento, entender aonde você quer, entender do que você gosta de lidar e de fazer, né? Mesmo não tendo clareza ao certo de onde você quer estar daqui 5, 10 anos. Mas você sabe o quê? Meu próximo passo. E eu trago muito isso para a minha trajetória, sabe? Porque até nas minhas conversas de PDI com os meus subordinados, né? Eu já me deparei em momentos, né, de conversas de carreira com membros da minha equipe, de saber assim, Samuel, não sei o que eu quero daqui 2, 3 anos, né? Mas assim, mas tu tem clareza do próximo passo? Porque se tu tem clareza do próximo passo, você vai saber, né, o que você precisa fazer hoje para esse próximo passo ser alcançado, e eu, como teu gestor, vou saber de que forma que eu posso te apoiar. Facilitar. Porque senão, o teu próximo passo, né, quando ele não vem claro, né, no meu papel de gestor, eu posso te direcionar para um caminho que não é o caminho que você quer ir. Exato. Mas eu acho que diminuiu aquelas pessoas assim que definem formação de acordo com o business da empresa, Sim. sem fazer essa reflexão. Ainda tem, Samuel? Olha, eu acho que tem. Porque eu lembro assim, né? Quando eu comecei em RH, as pessoas, eu tenho que fazer técnico em plástico, porque esse... Mas é isso que você espera? Não, porque eu digo assim, hoje, né, dentro das áreas de RHs e dentro do negócio mesmo, né, a formação ela é base. Ela é base. E hoje as formações elas estão cada vez mais genéricas. Sim. Né? Eu acho que à medida com que você vai evoluindo e se aprofundando dentro de uma área de atuação, você vai buscando outros mecanismos de se especializar mais naquela área. Então, eu vou fazer engenharia, e aí eu trago muito para a minha realidade, a minha formação de base é logística, é gestão, é técnico em gestão da produção, né? E eu trabalho hoje dentro da área de humanas, mas ao longo da minha carreira eu fui buscar o quê? As minhas especializações à medida com que cada momento exigiu. E aí eu fui depois fazer minhas formações em análise transacional, formação em carreira, né? A especialização em gestão estratégica de pessoas, hoje num viés muito mais próximo, né? E atuando muito mais como um gestor de negócios, a formação em gestão de negócios. Então cada momento exige uma formação diferente. E a formação tu não vai jogar fora, ela sempre vai ser um pouco mais complementar. Exato. Né? Talvez assim, naquele momento é o recurso que você tem, é o que você olha como oportunidade. Então, a teoria do aprender sempre. Né? Então, puxa, se o negócio é esse, mas vou pegar o técnico em plástico, né? Mas se não for aqui, o mercado regional é muito forte. Exato. Tá tudo bem, não vou perder. Depois eu faço um curso de administração, enfim... Mas é pensar no aprendizado como forma, sim, de buscar conhecimento e também fazer networking. Isso. Porque isso aí, sala de aula... extremamente importante. É 50% hoje, né, Samuel? E hoje, assim, para quem está iniciando carreira, e para o Samuel lá atrás, buscar autoconhecimento. Você falou lá no início uma palavra bem interessante, né? Que ter coragem. Porque escolhas remetem a ter coragem, porque pode dar certo quando não vai. Exato. E essa coisa de eu vou para uma indústria porque eu tenho estabilidade? Não é mais isso. Não é mais isso. Não é mais isso. Não é mais isso. Né? Não é mais isso, porque hoje, né, vamos lá, a estabilidade hoje, né, e aí vamos falar de estabilidade financeira, de estabilidade de emprego, ela vai estar dentro do sistema público, que é ainda hoje o que a gente tem como possibilidade disso, né? Porque as empresas, elas evoluíram, elas se profissionalizaram. Sim. Então, antigamente, né, a complacência com o baixo desempenho, com a baixa entrega, né, com o mau resultado, era muito grande. Né? Então, se eu não entrego, está tudo certo, meu gestor não fala nada e está bem tranquilo. Exato. Hoje não, hoje o grau de exigência aumentou. Por isso essa necessidade do aprendizado contínuo, né, que é o lifelong learning que a gente fala. Né? E, de novo, conhecimento a gente nunca joga fora. Né?
E então faz sentido, né? A indústria, ela tem um ciclo mais previsível, né? Muito mais previsível do que serviço, talvez. Perfeito. Mas esse processo de estabilidade depende muito mais de mim enquanto acompanhar o processo evolutivo do negócio. Isso. E de novo, né? É eu responsável pelo meu processo de crescimento, pela minha evolução, independente de posição dentro da empresa. Bacana. E outros exemplos assim que eu acho que agregam, sabe? Inclusive falando um pouquinho da Crona, né? A Crona tem 27 anos, né? Nos últimos 5, 10 anos ela teve uma evolução assim estrondosa, né? Eu estou há quase 5 dentro da empresa e acompanhei a velocidade do crescimento da empresa. E na ocasião eu tive a oportunidade de observar e me deparar com os dois contextos. Que eram o contexto de que quem já estava há 10, a 15 anos dentro da empresa e que olhava a empresa crescendo naquela velocidade, exigindo novas competências, novas habilidades, né? E a pessoa simplesmente assim, olha aquilo como para mim não cabe, né? E quando tem essa clareza do para mim não cabe, ele pelo menos vai embora sozinho, né? Por conta, né? Porque ele, Uau, é verdade. ele ainda se dá conta que assim, poxa, né? A empresa cresceu e está exigindo coisas que eu não quero entregar. Beleza, vamos conversar aqui e encerrar nossa relação? Tá tudo certo, né? Mas o pior é quando isso, a pessoa ela se acomoda literalmente e tem a coisa do tempo. Não, mas eu já estou aqui há 15, 20 anos, sempre foi assim. Eu não vou entregar isso e isso e tá tudo não bem. espere isso de mim, entendeu? E que, de novo, né? Dependendo da responsabilidade do papel que a pessoa tem, tá tudo bem, né? Ela não vai ascender junto com essa evolução da empresa, mas ela vai conseguir entregar aquele feijão com arroz que a empresa ainda precisa, né? Porque a gente sempre vai precisar de pessoas para carregar o piano, pessoas para tocar o piano, enfim, né? Exatamente. Quanto às pessoas que enxergaram aquela evolução da empresa como oportunidade para poder se atualizar, se desenvolver, ou seja, se apropriar do seu autoconhecimento, da sua evolução e caminhar junto. E que foram galgando, né, posições e que estão lá dentro até hoje, né, em posições de destaque com alta responsabilidade, trazendo um valor expressivo para a companhia. Né? Sabe, Samuel, eu vejo que se aplica muito. As pessoas perguntam para a gente enquanto headhunter, né? Nossa, 5 anos é muito tempo para ficar numa empresa? Depende. Né? Hoje a gente vê pessoas, a gente acompanha um pouco da Crona, pessoas que estão há 20 anos, mas que tiveram uma evolução gigante. Eu diria que para essas ainda está pouco tempo, porque tem muito espaço para crescer. Então, a teoria do pouco e do muito tempo está muito ligada ao quanto a pessoa se desenvolve, o quanto ela acompanha. Né? É muito relativo, né? O quanto ela acompanha essa evolução, o quanto ela quer se desenvolver ou não, né? E, de novo, eu vejo que carreira não tem muito certo e errado, né? Às vezes tem um contexto social que exige uma cobrança, né? Sim. Mas, de novo, né? Dentro de uma companhia com 2.000 pessoas, tu tem um presidente. Exatamente. Tu tem lá 2, 3 diretores, né? Tu tem uma meia dúzia de gerentes, né? Então, realmente, não vai ter espaço para que todos se transformem, e né? tá tudo bem, né? Se eu quero, se eu tô numa cadeira de analista, eu acho que isso dá até papo para um outro podcast, né? Porque justamente as pessoas têm esses elementos de poder, e até falando com a Karen sobre esse crescimento linear, que é a indústria, que é característica do modelo industrial, né? Então, assim, é tão gostoso quando a gente percebe um profissional lá que está como analista de determinada área há tanto tempo, entregando muito bem o seu feijão com arroz, e tá tudo bem. Mas ele tem clareza, ele tem autoconhecimento e sabe onde ele está onde está porque quer. É uma escolha. É uma escolha. E tem consciência disso. E esse é aquele profissional que ele é dedicado, ele é engajado, ele entrega, né, para aquela posição que ele está e está tudo certo. Né? Não está nos reclamando, porque tem nos reclamando, né? Que a pessoa ela não faz uma autopercepção, ela não evolui, né, para crescer e pega a sua carreira, joga no colo da empresa, no colo do gestor e assim, eu quero crescer, mas e aí? E a contrapartida, né? Vamos lá para aquela relação. O maior percentual do indivíduo. Da carreira, da responsabilidade da carreira é do indivíduo, não é da empresa e não é do gestor. É uma junção disso tudo. Que delícia, Samuel. Sabe que eu fico muito feliz, porque é nisso que a gente acredita. A gente sabe que o podcast é uma forma de
trazer, aflorar algumas reflexões, e eu fico feliz de ter dentro da minha cidade Que bom. pessoas que a gente pode, que a gente compactua das mesmas ideias no intuito de protagonismo. A gente sabe que ainda existe um chão muito expressivo ainda para a gente caminhar. No entanto, contudo, tem pessoas que estão afim. Isso. E tá tudo bem se não é todo mundo que tá afim, né? Samuel, obrigada. Obrigada. Eu vejo assim, eu fico muito feliz pela parceria, por ser uma empresa admirada e te ter lá enquanto parceiro, né? Mas eu acho que é importante tu trazer pra gente onde é que a gente pode te achar. Eu sei que tu tá super envolvido também na BRH em Joinville, né? A gente tem aí alguns eventos também que vai ter oportunidade de te ouvir, que você participa. Mas hoje, onde que as pessoas podem te conectar e saber um pouco mais como como você compartilha as suas ideias? Olha, hoje eu estou nas principais redes sociais, então estou no LinkedIn, tá? Bacana. Samuel Francisco, vai me achar lá no LinkedIn, estou no Instagram também. Que bacana. No Instagram acho que é Samuel Francisco _JLB. Tem meu contato pessoal, né? Enfim, ligando na Croda eu estou à disposição também. Estou dentro da BRH Joinville, aí, participando ativamente. Time forte nessa Exato. BRH, né? Estamos numa gestão bem legal, né? Então é muito fácil, tá? Muito simples das pessoas se conectarem comigo, tá? E assim, sempre, isso é característico, né? Eu sempre gostei de gente, sempre gostei de me conectar com pessoas. Então, para qualquer um, enfim, até as pessoas que estão aí nos ouvindo, bem à vontade para se conectar, porque vai ser um prazer, né? E aquilo que eu gosto de falar, de debater, de discutir é sempre bom, né? A gente marcar um café, bater um papo, enfim, um papo gostoso como a gente está tendo agora. Então, fico à disposição. E é legal, né, Samuel? Porque assim, eu te conheci de outros tempos, né? Eu acho que na época do Porto, enfim. E eu vejo assim que se a gente conversar daqui uns 24 meses, já vai ter mais novidades. Mais novidades, mais surpresas, enfim. Exato. E eu quero te agradecer, né? Quero te agradecer pelo teu tempo, que a agenda é apertada. O compartilhar também. E, enfim, quero te agradecer pelo teu tempo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, assim, sabe? Muito, muito bom estar aqui. Tá? E se tu me permite, assim, acho que uma reflexão final, né? É que cada vez mais as pessoas se apropriem do seu papel, né? Para serem protagonistas das suas carreiras, né? Para as empresas, para que elas possam cada vez mais oportunizar e falar do seu futuro como empresa, para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer essa conexão, né, e poderem se planejar com antecedência, né? Para os líderes, para que eles possam praticar mais a escutativa, né, e a empatia nessa relação, e para que eles possam ter mais conversas de carreira, né, com os seus subordinados. Porque eu acho que se cada um nesses papéis, né, diversos que nós temos, né, se cada um assumir e fizer um pouquinho da sua parte, a gente vai conseguir evoluir, né, esse tema que é tão rico e gostoso de falar, que é carreira, né, na nossa região. Que legal. Acho que tem algumas oportunidades Muita oportunidade, né, mas que ainda é um tema sensível. Exato. Né? As pessoas ainda pensam em carreira quando estão em transição, infelizmente. Isso. E podem pensar no atual contexto. Acho que o principal foco, acho que uma coisa que você trouxe, assim, elas desejarem estar aonde estão. Perfeito. Independente da escolha que elas fizerem. Perfeito. Querido, obrigada. Eu que agradeço, tá? Obrigada. Obrigadão.